Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Aero, episódio 32, né? É o quarto episódio da 8ª temporada. Aqui, nessa bancada, passamos por 32 episódios, trazendo profissionais, técnicos, importantes na área da engenharia, da arquitetura, das geociências, tratando de assuntos voltados para esse universo, levando assunto com qualidade, com bastante informação e profundidade. Hoje, né, estamos trazendo aqui um tema bem bacana, que é a ética profissional, responsabilidade, conduta e o papel das entidades de classe. Comigo na bancada, para tratar desse assunto, bater um super papo, nos aprofundar bastante nesse assunto, estão o engenheiro civil Otávio Caetano, que é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especializado em administração pública e coordenador da Regional Leste. Também conosco, Marlos Paiva, estudante de engenharia civil, né, tá no 9º período, daqui a pouco tá chegando aí no sistema efetivamente, conhecendo por dentro o nosso sistema e vai trazer a sua ótica aí com referência aos estudantes e o que os estudantes pensam aí já nesse momento sobre o CREA. Comigo, dividindo a bancada, meu amigo, querido, associado da Aero, engenheiro civil, o host desse programa, Morgan, que daqui a pouco também vai fazer as suas considerações. Antes da gente iniciar esse nosso super bate-papo, precisamos pedir a você que clique no joinha, acesse nossas redes sociais, estamos ativos no Aero RDO Oficial e nas outras diversas redes que temos. Peço a você que deixe lá a sua informação, seu comunicado, se você está gostando desse modelo que a gente tem aplicado. Enfim, deixe suas considerações, que é através delas que a gente faz a melhoria desse projeto, desse programa. Quero aqui também chamar os nossos patrocinadores, porque sem eles, com certeza, esse podcast da Aero não estaria há 32 episódios no ar. Então, chamemos aqui os nossos patrocinadores. É com grande prazer que o podcast da Aero conta com o apoio de importantes patrocinadores que tornam possível a criação de conteúdos relevantes e de alta qualidade para os nossos ouvintes. Conheça um pouco mais sobre cada um deles. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis e serviços exclusivos para os profissionais da engenharia, agronomia e geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo de suas carreiras. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal dos engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. E não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br e o clube de vantagens, que é exclusivo para você, futuro mutualista. Contamos também com o patrocínio da Rose Neves Cortinas e Persianas, especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo há mais de 20 anos. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas e papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design moderno e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para você que busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @vilarejoacabamentos. Agora também contamos com o patrocínio do Nelinho Andaimes, empresa especializada em locação de andaimes, escoras metálicas, bombas de sucção e máquinas para construção civil, que oferece soluções completas para as suas obras, com equipamentos de qualidade e um compromisso com segurança e eficiência.
A empresa garante o suporte necessário para projetos de pequeno e grande porte. Acesse Nelinho_Andaimes. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. Vamos iniciar o nosso bate-papo bacana. Meu amigo Morgan, passa a palavra para você, meu irmão. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do podcast da Aero. Obrigado, Almir. É uma honra. É maravilhoso poder estar aqui nesse episódio, um episódio importante, tanto para os estudantes quanto para os profissionais. Dividir hoje com o Otávio um pouco de informação, que já é um guerreiro da estrada aí, tanto do CREA quanto de profissão, né? É um camarada que já tem uma experiência para agregar aqui para a gente, vai ser um papo riquíssimo. E o Marlos vai poder trazer uma ótica diferente para a gente poder entender também o que está acontecendo ali com o mundo universitário dos engenheiros, futuros engenheiros, e a gente entender essa ótica. Então vai ser riquíssimo. Bacana. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Passar a palavra aqui para o nosso convidado, Otávio Caetano, como disse anteriormente, é o coordenador hoje da Corleste, o cara que representa o CREA aqui na região. Otávio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui também, prazer, Marcos, por te conhecer. O Morgan e você, a gente já estamos aí de longa data, já. De braço dado, né? Fazendo aniversário. Fazendo aniversário, mais que isso, né? E eu primeiro agradeço a Deus por poder estar aqui e a confiança de vocês também por me chamar aqui, tentar de alguma maneira compartilhar, né? E também trazer do nosso presidente, Miguel Fernandes, as saudações a todos vocês e a todos que nos assistem também, que é para nós um grande prazer poder estar aqui e contribuir de alguma maneira para, né, que a profissão seja, de fato, consiga fazer diferença na vida das pessoas, né? Que é o objetivo nosso do CREA, que é da fiscalização da legalidade do exercício profissional em defesa da sociedade. Perfeito, perfeito. Marlos, futuro engenheiro civil, 9º período, né? Doido para buscar lá o seu registro profissional e começar efetivamente a atuar no mercado, né? Acho que você está no caminho certo, a gente vai falar sobre a questão associativa e você está no caminho certíssimo. Não tive essa oportunidade que você está tendo, mas vejo que é preciso haver desbravadores, né? E nesse caminho é necessário ter pessoas, profissionais como você, que já, enquanto na academia, já tem buscado estar próximo de profissionais formados, profissionais que são referências no mercado, e isso me chamou bastante atenção em você, e é algo que, assim, acabou que a sinergia foi imediata. Então é por isso que eu tento sempre que possível estar trazendo você para os nossos projetos, para que você seja mais um multiplicador do que é o associativismo. Então seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. O microfone é seu. Obrigado, sou Marlos, né? Estou no 10º período, 10º período da Engenharia Civil, estou finalizando agora, se Deus quiser, esse ano. E é um prazer estar aqui, você me chamou para participar, eu tomei até um susto, né? Falei, não, mas vamos sim, agarrei a oportunidade, estou aqui hoje representando a nossa classe, os estudantes e futuro engenheiro civil. E muito obrigado. Isso. A casa é sua. 10º período, Almir. 10º tá período. Quase lá. Tá quase. Falei 9º, até perdão aí, nossa Não, audiência. é isso. É 10º período. Mas chega no final, as coisas se misturam, 9º e 10º período. Eu tinha um professor, a gente estava conversando aqui, o Carlos Barateiro, o engenheiro, ele está entre o 1º e 10º período, ele está naquela faixa ali. Todos eles são assim. Todos nós somos assim. Meu amigo Morgan, quer fazer as honras? Você para mim está sendo um grande privilégio dividir a bancada com você. Que isso, privilégio. Não tinha tido essa oportunidade, a gente está sempre trocando figurinha, está sempre batendo um papo cabeça, falando, né, dessa sinergia Rio das Ostras, Macaé, e hoje estou tendo aí a grata felicidade de estar dividindo com você esse palco, né, esse ambiente que a gente fica à vontade por sermos profissionais da área, com grandes referências aqui com a gente, né? Com Marlos, que
como disse, é quase que um pupilo nosso lá na associação. Isso aí. E, cara, passar a palavra para você, deixar você iniciar esse bate-papo. Mas antes de você ir, porque eu sei que você está com umas perguntas cabeludas aí, eu vou deixar o nosso convidado mais à vontade. Porque senão, né, coisas que eu não posso deixar de falar sempre que tenho o privilégio de estar nessa bancada, é falar: Cezinha, estamos aqui no episódio 32. Guarde esse número. Vou passar aqui a palavra para o Otávio e quero fazer uma pergunta para o Otávio, que é bem do início, porque acho que para a nossa audiência é importante saber, muitas das vezes, por que aquele convidado optou pela engenharia na vida dele. Tinham tantos outros cursos para fazer, Exato. né? Não vou dizer que são mais fáceis, mas tinha outros cursos que ele podia fazer, ir para humanas, algo mais... Por que ele escolheu Por que esse? ele escolheu a engenharia civil? E eu gostaria que você fizesse um breve relato, Otávio, da sua carreira, né, de como você optou pela engenharia civil, e aí engenharia de segurança, e como é que você acabou saindo da questão do profissional que está do lado de cá da cadeira e resolveu adentrar para o nosso sistema. Então fala um pouquinho pra gente. Tenta fazer um resumo, que eu sei que a caminhada deve ser longa. Um resumo de 60 anos fica difícil, né? Mas, curto principalmente. Mas no início, né, essa questão da percepção do que fazer, né, isso é natural que todo mundo tenha dúvida, né? A gente sempre quer ser um monte de coisa e no final a gente acaba sendo que nem imaginou que seria. Né? Então, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser piloto de avião. Eu queria ser piloto de avião, piloto de Fórmula 1. Minha questão era com velocidade e motor. Se tinha motor, é comigo. Se fosse liquidificador, o que fosse, estava na minha mão. Então, eu sempre tive essa vontade. Né? Talvez já apontando, né, para a questão das áreas da matemática, das exatas. Né? Exatas. Sempre gostei muito daquelas questões de montar modelo de revel, aquelas coisas das antigas, e muita gente, as pessoas nem sabem hoje em dia o que são, os garotos de hoje nem sabem o que são, brincar de autorama, né? Então eu caminhei para a engenharia, né? Talvez até por influência da família, que eu tive um avô, meu avô, por pai de pai, era engenheiro arquiteto ainda, né? Trabalhando em grandes empresas, uma tia que também era engenheira civil, mas que meu pai queria que eu fosse médico. Então, nesse meio de campo, talvez, eu não sei se eu conseguiria, né? Porque não sei se dá para coisa, né? Mas eu decidi pela engenharia, né? Até por força de influência familiar, e naquele contexto, a gente não tinha rede social, né? Raiz, né? As nossas pesquisas escolares eram feitas no Conhecer na Barça, né? Hoje em dia as crianças pegam o telefone, vão ao outro lado do mundo, sabe coisa que a gente nem imaginou que tivesse. Isso é profundo, fácil. Então, talvez se eu fosse hoje, né, estivesse estudando, talvez não fosse engenheiro, fosse outra coisa, vai saber. Né? Entendeu? Mas eu comecei eu fiz o vestibular na época e foi para engenharia, eu queria ser telecom, né, engenheiro de telecomunicações, já por influência de um tio também. Achava bem interessante aquela questão. E hoje é uma profissão que está muito em alta, né, a questão das telecomunicações. Cresceu bastante. E aí fiz o vestibular, passei, né, entrei para engenharia elétrica, mas aí a coisa não caminhou muito bem, aí eu mudei a faculdade para civil, e ali na faculdade de civil foi que eu me apaixonei pelo negócio. Né? Que eu comecei a cair no campus profissionalizante, né, das questões dos cálculos e estruturas e tecnologia de materiais, etc. E aí decidi continuar ali, e ali me formei. Né? Eu formei em 93 e de lá para cá estagiei em grandes empresas, trabalhei em outras tantas, né, mais na parte de estradas e pavimentação, né, longe da parte de construção civil. E em 2004 apareceu a oportunidade, né, de fazer o concurso do CREA. E eu resolvi, né? Eu já tinha vontade há muito tempo de fazer um concurso. Eu cheguei a fazer um concurso para a SEDAI quando era estudante, ainda passei, mas não fui chamado e tal. E aí resolvi fazer o concurso para o CREA. Tive a grata surpresa de passar em segundo lugar. E quando me chamaram, isso foi em 2004, no final de 2004, me chamaram em 2006. De lá para cá, né? Entrei no CREA em julho de 2006 e aqui estou até hoje, né? Não sou daqui, eu sou natural lá de Niterói. Nasci lá na antiga Estácio de Sá.
E vim para cá em dezembro de 2006 e com a família toda vim para cá e aqui estamos desde então. Né? Eu vim para cá pelo CREA para iniciar o projeto de descentralização administrativa do sistema do Conselho de Engenharia, na verdade, né? Que foi implantado pelo Reinaldo. Vim como um analista técnico com a colega Jussara, que era arquiteta, saudosa Jussara, ela já não está mais com a gente no CREA, né? Ela já se aposentou. E quando foi em maio de 2008, eu assumi a coordenação regional leste, que foi quando o Reinaldo implantou as demais coordenações e a Jussara então migrou para assumir, para dar outros voos mais altos. Né? E permaneci como coordenador até 2018 e na gestão passada do Cossenza eu fiquei na função de analista mesmo e retornei agora em 2024, quando o presidente Miguel ganhou a eleição e me convidou para participar do projeto dele. Eu aceitei, né? A gente está aqui para ajudar. Sim. Né? Nossa perspectiva é, de fato, conduzir para a melhoria da engenharia do sistema Confrequer, de fato. Isso não tem dúvida. E ali, né, já dentro do processo, eu resolvi fazer uma especialização em administração pública, exatamente pela percepção do contexto, né, que eu costumo dizer que eu deixei de ser engenheiro civil para ser engenheiro civil, né? A gente deixa de trabalhar com norma da BNT para trabalhar com legislação, norma do CONFER e tal, código de ética. Mais jurídico. Apesar de não ser uma linguagem diária da gente, né, porque esses processos de ética não são, via de regra, não são tratados em âmbito de coordenação regional. A gente até fala sobre isso mais à frente. E fiz a especialização em administração pública e mais agora, recentemente, na pandemia, né, naquela loucura né, que a gente viveu, eu resolvi fazer a segurança do trabalho exatamente para entender, né, a perspectiva da engenharia de segurança do trabalho, né, porque muitas coisas, quando a gente não participa e não tem aquele conhecimento, né, do curso propriamente dito, do acadêmico, eu ficava com muitas dúvidas, até para tratar dos processos que envolviam a engenharia de segurança do trabalho. E eu fiz isso mais para me inteirar, né, do conceito da engenharia de segurança do trabalho aplicado à engenharia. Né? E com isso a gente foi um pequeno resumo aí da história. Da vida, e estamos aqui. Né? Gosto do que faço, né? Posso dizer que sou apaixonado pelo que eu faço aqui no CREA. Gosto muito e o que me dá mais prazer é, como você falou, eu saí da iniciativa privada, né, onde eu estive até 2004. Sim. E entrando no CREA eu vendo daqui, né, eu posso oferecer os serviços, né, com a perspectiva do profissional, ou seja, o que eu posso aqui traduzir o que ele espera que eu faça, né? A forma como ele quer receber o produto, né, os serviços que a gente oferece. Então, eu acho que nesse ponto foi bem interessante essa migração. A vivência anterior, né, que me proporcionou uma outra percepção do que é o serviço público, né, na verdade. Forjado na... isso que eu ia falar. Forjado na verdade, quando você falou, vamos, né, conhecer, eu ia te perguntar, como é que você caiu aqui na regional? Você já veio direto para cá? Como é que foi essa... Quando o concurso aconteceu em final de 2004, se não me falha a memória, né? Aí chamaram a primeira turma em 2005, né, quando foi contratada a Jussara e outros, né, outros fiscais, etc. Nesse ínterim, já o presidente Reinaldo já estava com um projeto, né, de descentralização administrativa, com a criação de coordenações regionais. Né? E foi aí que me chamaram. Né? Eu estava lá na fila de espera do concurso e eles me convocaram no concurso com essa proposta, né, de vir, né, entrar para o CREA, né, e vir para a região aqui, para Macaé, exatamente para fazer a implantação juntamente com a Jussara desse projeto de descentralização que foi bem interessante. Muita dificuldade no início, né? Mas foi bem interessante. E foi a criação das inspetorias. Não, as inspetorias existem desde sempre, né? Tá. As inspetorias no CREA sempre existiram, né? O que aconteceu foi a criação da Regional Leste,
Centralizar. passou, eles dividiram o estado em várias regiões, né, e a nossa região aqui ela abrange de Quissamã até Saquarema, incluindo Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Então todo esse trecho, que são 14 municípios, eles passaram a integrar a coordenação regional leste, ou seja, todas as inspetorias e postos elas passaram a operar no sentido, né, em direção da coordenação regional e a partir da coordenação regional a sede. Porque no passado era a inspeitoria sede, todas eram inspeitoria sede, né? E com essa descentralização administrativa, nós viemos em 2006, a regional foi implantada, foi inaugurada dia 10 de outubro de 2006, lá na Rui Barbosa, no prédio do Tropical Plaza, em frente ao posto. Então essa inauguração foi dia 10 de outubro de 2006, e de lá para cá, o que aconteceu? Os serviços, né, que eles só eram disponíveis ou possíveis na sede, por exemplo, registro profissional, registro de empresa, inclusão de responsável técnico, etc. Isso só era tratado na sede, né? E por isso se deu o nome de descentralização administrativa, porque nós, né, viemos com a delegação de competência das câmaras especializadas para fazer essas atividades mais específicas e técnicas diretamente na regional. Então o coordenador regional tem essa delegação de competência para, em nome das câmaras, promover o registro profissional, inclusão de título, registro de empresa, inclusão de responsável técnico, etc. E por isso que chama descentralização administrativa. Ele tem poderes para tomar algumas ações. Tomar algumas decisões. E que são, obviamente, as decisões que são tomadas aqui, nesse nível, né, são homologadas pelas câmaras. Como é uma delegação de competência, eu não sou bastante, eu não sou senhor do processo. Eu faço, né, mediante a delegação de competência, usando o conhecimento que a gente adquiriu nesses 18 anos de conselho, né, e essas decisões são homologadas pelas câmaras especializadas. É o corpo e o braço do CREA alcançando todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Essa é a perspectiva. E engraçado que isso é uma coisa nova, né? Até eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro do CREA, porque meu pai foi engenheiro civil, né? Então eu lembro do CREA sendo muito central, muito centralizado ali na capital. E em Niterói, que era do outro lado, que a gente brinca, que é do outro lado da poça, já era uma dificuldade tremenda. Tinha que voltar ali. Então, com certeza, foi uma super implementação para alcançar todos os municípios. Inspetorias regionais, no caso de Niterói, como é hoje lá, é uma coordenação regional, é a coordenação regional metropolitana leste. Metropolitana leste. Que abrange, ela faz divisa com a gente aqui, né? Ela pega a partir de Noã, Maricá, Rio Bonito, pega São Gonçalo, Itaboraí, algumas partes até encontrar com a região metropolitana, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí temos a regional sul, né? E temos a regional serrana. E temos a regional norte, que vai a partir de Quissamã aqui, né? Pega Campos e vai para cima. Nós aqui temos 3 vizinhos regionais, né? Temos 3 vizinhos regionais, exatamente. Muito bom. O nosso amigo Marlos, diante de tanta informação e pensando, vou chegar. Primeiro, Marlos, conta pra gente por que a decisão da engenharia civil. Então, quando... Escolheu uma engenharia e já foi logo na civil? Ou na civil já foi a primeira opção? Eu entrei no mercado offshore, trabalho hoje na multinacional, e a minha intenção era fazer mecânica. E quando eu fui buscar o curso, né, de graduação, não tinha. Só tinha civil, engenharia civil, de produção e de petróleo e gás. Eu falei, poxa, eu vou escolher o lado da civil, né? E não me arrependi. Não. Gostei muito. Cálculo, né? Estrutura de concreto, cálculo 1, 2 e 3, física. E realmente me apaixonei pela faculdade. E hoje, como estudante, né, de engenharia, finalizando assim, dá aquele frio da barriga, né? Sair hoje da teoria e daqui a alguns meses começar a prática. E eu fico... Um desafio. Um desafio enorme. É um desafio enorme. Geladinho na barriga? Sempre vai ser. Mas não fique assim, porque você tem a Aero e os associados para poder te dar todo o apoio necessário. E agora você já conhece o coordenador da Regional Leste, que também pode já sai te na ajudar. Frente dos outros. Isso aí. Já privilegiado. Passa a ter uma perspectiva diferente, né? Que realmente falta na academia, né?
essa percepção do profissional, como é que é. Da grandeza que envolve as engenharias. Exatamente. Eu acho que as engenharias elas são É. muito grandes e tratadas como muito pequenas, porque nós somos indivíduos. Acho que eu já falei isso até aqui. O engenheiro ele é um indivíduo, né? Ele trabalha individualmente, literalmente, né? Todos aqui Para sabem o coletivo, disso. né? Para o coletivo, mas nós somos sempre sozinhos, na maioria das vezes, sempre foi pesado, na maioria das vezes. Mas existe um conglomerado de células gigantescas que estão por trás de qualquer engenheiro. E é disso que a gente tem que saber aproveitar, que são as entidades de classe, Sim, que é o conselho, o conselho que profissional. são os grupos que às vezes não são de modo oficial organizado, mas que existem ali para poder apoiar, a mútua e os sindicatos, e aí você vai vendo que o negócio, a própria universidade não solta a sua mão já de imediato. Você tem curso de pós-graduação, você tem mestrado e doutorado, tem as especializações, isso vai ser interessante. Sim, sim. Mas o engenheiro civil ele tem uma vantagem em cima de todos os outros engenheiros, polêmica, que é o seguinte, os engenheiros civis eles têm, por natureza, serem apaixonados pela profissão. Sim, sim. Né? O engenheiro de outra especialização, de outra cadeira, ele geralmente ele é daquela formação acadêmica e outras, né? O engenheiro civil ele é tão amplo, ele fica tão apaixonado ali que ele caminha só dentro da engenharia civil. Às vezes até perde o time que tem outras áreas que ele consegue atuar dentro. O campo é bem vasto também, né? O campo é bem vasto. É vasto, bem vasto. E agradecendo, né? A Aero Júnior, né? Fazer parte hoje. Já chegou com um desafio, né? Já cheguei o desafio no projeto de ajudar o Alexandre a coordenar o projeto. Olha que legal. Universidade, tá sendo uma experiência incrível para mim, porque eu não tinha vivência na prática, né? E hoje como estagiário, né? na engenharia civil, hoje eu estou vendo já com outros olhos, né? Saindo um pouco da teoria e indo para a prática. Isso. E está sendo maravilhoso para mim. E pegou um projeto e tanto, que é a Universidade, que é um projeto que trata realmente na raiz de quem precisa. Grande e com todos os atributos de engenheiro, né, ali pesado, porque tem que resolver muitas problemáticas. Tudo, bem pesado mesmo. Tudo aquilo que que eu tive na teoria, né, na faculdade, né? Hoje eu estou vendo na prática aí, as faltas, o que falta, né? Uma edificação, uma casa, construção, falta tanta coisa que quando você olha assim, meu Deus, como que isso está de pé? É complicado. E são a maioria, né? E são a maioria. Por isso que dizem que Deus é brasileiro. Né? Sim. Vamos começar com as perguntas. Deixa eu trazer duas curiosidades interessantes. Você se formou em 90 Eu concluí meu curso em 93. 93. Eu quero trazer para os estudantes que em 93 já já existia. Olha aí, ele nasceu. Já existia o AutoCAD. Então você já é um filho da computação no desenho técnico. Na verdade, já tinha o CAD, né? Nos primórdios, e a gente usava Lotus 1, 2, 3, não era planilha do Excel. Era WordStar, Lotus 1, 2, 3. E a conexão com a internet ainda fazia aquele hoje não tem mais. 9.6 kbps por segundo. Na verdade, nem era K, não era B. Era bits, não era nem kbytes. Então, não, isso é uma curiosidade interessante. Queria trazer que o AutoCAD, na verdade, o CAD foi inventado, né? Tornou-se público em 82. Não é pelo camarada do Whisky, mas também John Walker. Sim. E as faculdades logo aderiram, porque a ideia do CAD era exatamente o desenho técnico na faculdade, para ensinar as pessoas. Ele foi desenvolvido voltado para a indústria mecânica, na verdade. Isso. Né? Por isso que as configurações primárias deles são em milímetros. Né? Isso. Então, e é por isso que o engenheiro civil acaba levando o engenheiro civil não, né? O engenheiro de maneira geral, né? Que a gente já até dei alguns cursos de AutoCAD e tal, e a gente vê que a maior dificuldade das pessoas não era nem usar o AutoCAD propriamente dito. Era configurar. Era configurar as unidades e principalmente quando a gente falava em impressão, aí que acabava o mundo.
Que o cara começa a falar em escala, quanto tem por qual unidade de desenho, unidade de medida, aí ficava embolava tudo. Começava a sombrear. Embolava tudo. E não assim, tinha essa facilidade que tem hoje, você tem uma aba pré-configurada, não tinha nada disso. Era tudo, o CAD ele mudou. No máximo no cinzel, você ia batendo em 12 anos ele descer. saiu da idade da pedra e está agora na geração É uma Z. ferramenta muito boa, sem dúvida nenhuma. E a outra curiosidade que é interessante para quem mora aqui na nossa região, que eu acho que vale a pena citar, já que a gente trouxe datas, é que provavelmente a regional chegou a Macaé, não talvez só por isso, mas ela chegou em Macaé no auge do mercado petrolífero, que foi, a gente teve um boom muito grande em 2004, a demanda foi muito grande, eu lembro assim que questão de números, Macaé já chegou a ter números de engenheiros operacionais bem próximos, por exemplo, da capital. Sim. Claro que do Brasil todo, talvez do mundo inteiro, mas a gente já teve um número bem próximo dos engenheiros operacionais na capital. Então, assim, incrível, né? Hoje nós estamos com uma ordem de 110 mil profissionais no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio, Mas, de fato, a perspectiva de quando o presidente Reinaldo decidiu, vou implantar onde a primeira regional, né? Certamente ele olhou para cá como sendo um potencial mercado, mas não pelo viés do negócio, pelo viés da necessidade. Da necessidade, porque identificamos, né, que essa região ela precisava muito, né, de que os serviços que nós prestamos para a sociedade fossem feitos com mais celeridade. E ética. E foi o que aconteceu. E ética, sem dúvida nenhuma. Que nós vamos entrar sem dúvida. Né? E não dá trabalho nenhum. A ética não dá trabalho. Não. Dá trabalho não segui-la. Aí dá trabalho. Não caminhar por ali. Se você não caminhar se não for pelo caminho reto, né? Andar pelos quadros, você fica complicado. Pode ser que você nem perceba, mas mais cedo ou mais tarde a conta chega. E quando chega, é complicado. Não, e deixando essa bola quicando, eu já vou para a primeira pergunta, que é assim, nossa linha de raciocínio para desenvolver o nosso bate-papo. Como o CREA tem fiscalizado a ética profissional, né, dos profissionais registrados e o que mais o CREA observa nessa questão da ética? O que mais tem ocorrido na sua visão, o que mais tem ocorrido assim, de quebra de ética profissional dentro do nosso sistema? Entendi. Na verdade, a gente não tem como falar em fiscalizar ética. O CREA não fiscaliza a ética, né? A nossa missão é fiscalizar a regularidade do exercício. Né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, a gente não fiscaliza o engenheiro. A gente fiscaliza a atividade, que, pela lei, tem que ter um engenheiro, um profissional habilitado responsável. Essa é a questão. E na medida em que a fiscalização ocorre, né, pode ser identificada uma falta. Né? Então você pode perceber o profissional que se incumbe de atividades que não estão presentes nas suas atribuições legais. É um problema que pode chegar à ética. Né? Mas não só assim, né? Então tem diversos fatores. O engenheiro que usa lá da sua prerrogativa para conduzir uma licitação ilegalmente, né? Burlar um documento, por exemplo, né? Isso é um problema. Mas a gente não fiscaliza isso. Essa questão da percepção, isso acontece, pode chegar através de denúncias, né? Qualquer cidadão pode denunciar, qualquer empresa, qualquer associação pode denunciar. Né? Isso não tem nenhum tipo de restrição, desde que se siga lá os requisitos, né? Que tem que ser uma denúncia contundente, né? Tem que ter os argumentos, tem que ter os fatos, né? A pessoa tem que se identificar e depois isso é apurado. Né? Ou seja, a gente não sai a campo em busca para fiscalizar a ética. Né? Porque a ética é um conceito muito interessante, né? Porque se você for ver de onde vem essa palavra, do grego, né? Do ethos, que pode ser costume, né? Ou uma característica do caráter da pessoa. Então eu não posso ensinar a ética. Né? A gente pode, né, ter uma receita, a sugestão é essa aqui, que é o nosso código de ética.
mas ensinar a gente não tem como. Ele é um balizador de Exatamente, ética. é um balizador, não e é? vale lembrar que a ética não é uma disciplina, É. mas sim um conjunto de disciplinas Exatamente, que a gente opta, que a sociedade espera que nós seguimos. Que a gente ande ali em cima da linha da ética. É uma questão até interessante que a gente está aqui com o nosso futuro engenheiro, né? Eu estava até pensando sobre isso quando vocês me chamaram. Eu falei, mas o que a gente vai falar sobre ética? Né? Uma coisa tão difícil, é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, né? Porque isso não é uma, como disse o Mauro, não é uma disciplina. Não é lá um cálculo de estrutura metálica, um cálculo de concreto armado que você tem as fórmulas e entra nas condições dos condicionantes, verifica as BLTs e tal, e passa ou não passa. Não é assim, né? Isso depende das crenças, dos valores que as pessoas têm, ou não. Ou não. Né? Ou não. Então, isso é um clichê, né? A gente ou tem ou não tem a questão da ética, né? Então, você vê lá, você vai chegar, nós aqui já passamos por isso e você vai passar. No dia da sua colação de grau, você vai fazer um juramento. Se você não fizer o juramento, você não vai receber o grau. Não. Então, o que é aquele juramento? Você já parou para ler? Não. É o código de ética. É o código de ética da engenharia. Então, se o que você jurar lá, né, ou o que nós juramos, né, nós seguimos, nós andamos na ética. A nossa conduta é ética. É simples e complexo. Sabe que é interessante, porque aí como engenheiro, eu gosto de usar a palavra operacional, porque assim, é um engenheiro trabalhando com engenharia, não como empresário, não como outra atividade aplicando ao conhecimento de engenharia, mas assim, um engenheiro operacional. É até mais seguro para ele trabalhar seguindo esse conjunto de informações, de valores, na nossa época eu ainda peguei um pouquinho disso, né? A gente até falou aqui mais cedo, o conjunto de moral e ética, né? Se falava muito em moral há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia não se usa mais, fala mais só sobre ética, a ética está em alta, o mundo corporativo pede ética, palestras, treinamentos e etc. E é isso que o Otávio está falando, que é um conjunto de informações. E o engenheiro que ele usa, que ele anda sob essa linha, né, que ele está sempre ali usando da melhor ética, existem várias éticas, usando a melhor ética profissional, ele vai trabalhar mais tranquilo. Eu acredito que ele vai ter um retorno da sociedade de confiança, de tratativa. Entendi. Porque eu acho que a ética é isso, é o camarada ter ali uma presença ética, um discurso ético, mostrar, caracterizando isso nos seus trabalhos e, no meu ver, como engenheiro, ele vai estar mais seguro profissionalmente. Porque quando a gente fere a ética, a gente está ferindo um conjunto de regras, a gente está ferindo ali o que a sociedade espera da gente, e aí você pode cair fatalmente em alguma falta, né? Uma falta grave, e cair num julgamento de uma Câmara. Eu até diria que a ética, né, a gente pode dizer que é um resultado. Isso. Né? Porque, na verdade, a gente caminha, é uma conduta, né? E a sua conduta, né, reta, o que é uma conduta reta? É andar em linha reta? Não, é uma conduta que trate as pessoas com decência, né, que perceba, né, que o engenheiro ele tem a prerrogativa legal do exercício da profissão. E só ele tem a prerrogativa. Isso. Entendeu? Nenhuma outra profissão tem a prerrogativa que o engenheiro tem. Né? Inclusive de interferir no meio ambiente, de oferecer à sociedade condições para que ela se desenvolva de maneira cidadã, né? Ou seja, o resultado desse caminho é ético ou não ético. É ético ou não é ético? Ou não ético. Entendeu? Porque depende de você perceber onde você está, o que você está fazendo, depende de você conhecer o limite das suas atribuições.
Porque não é um capricho o engenheiro não vem ao CREA por um capricho, ele vem por uma obrigação legal. Isso. Porque o conhecimento acadêmico, né, você obtém na escola, não na faculdade, mas a atribuição legal você consegue só aqui, para o exercício legal da profissão. Então, se o engenheiro, ele pode, eu comparo isso com a carteira de, um exemplo, né, para a gente falar mais fácil, né? Carteira de motorista, né? Eu posso ser o melhor piloto de Fórmula 1 do mundo, mas se eu não tiver carteira de motorista, eu não posso pegar meu carro, tirar da garagem e botar na rua. Basicamente, falando muito simples, né? É isso, né? Então, enquanto detentor dessa prerrogativa legal, né, cuja liberdade do exercício está garantida no artigo 23 no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a liberdade do exercício da profissão, né? E aqui a gente corrobora, né? Porque é aqui no CREA que você vai entender o limite da sua ação. Então, a pessoa, o engenheiro que trabalha, né, conhecendo, aplicando a legislação, obedecendo às normas técnicas, uma boa prática, né, e respeitando lá sua linha de conduta, ele fatalmente vai terminar na ética, não tem dúvida quanto a isso. É isso aí. E na faculdade eu acho que é importante porque a gente talvez não tenha essa aproximação logo para poder moldar esse caráter ético, profissional. Sim. Claro que tem o social e outros, mas é interessante a gente falar sobre o profissional, que a gente está aqui para isso. E ninguém melhor do que o nosso futuro engenheiro para poder dar uma perspectiva do que ele tem vivenciado. Como é que você enxerga, né, essa questão ética, até mesmo de valores sobre a profissão durante o curso? Então, na faculdade, a gente não tem essa visão da ética profissional. A gente não tem essa associação ou CREA mesmo de ir lá e falar sobre. Não temos. A disciplina, porque você chegou a pegar a disciplina ética na sua graduação? Teve, ela era uma eletiva. A gente tinha, eram 4 disciplinas na época, se eu não me engano, administração, direito, economia, e tinha uma lá que falava sobre ética, que agora eu não lembro o título. Composição, ética e mais alguma coisa. Aí você tinha que fazer 2. A sua hoje tem ou não? Não. Nem eletiva mais. Nem eletiva. Não, eletiva tem. A eletiva tem lá ética e eu sei que tem um nome composto. Tem uma grade. Eu não lembro agora quais são, mas tem uma você escolhe, né? Dentre elas tem a questão da ética. Tem um mínimo de eletivos que você tem que fazer. E a gente não tem, infelizmente. Hoje o engenheiro recém-formado, se não tiver uma associação ou se não tiver um mentor, ele vai sair da faculdade, pegou a carteira profissional, e agora? O que eu vou fazer? Infelizmente, acho que poderia as associações, assim, a Aero, como eu procurei, tá ajudando isso, o CREA está ajudando, porque hoje o jovem estudante, futuro engenheiro, precisa muito tá familiarizado, né, com o profissional. Mas sabe o que eu percebo nesse aspecto? Aí entra muitas das vezes a própria academia, né, que te limita. Limita a quem? Muitas das vezes o coordenador do curso ou mesmo a pessoa que está à frente. Porque a própria pessoa, muitas vezes, que está à frente, por uma questão mesmo de função, não é? Porque ela não teve essa proximidade com o próprio sistema. É o desconhecimento. Então ela não tem a proximidade com o sistema. E nós vivemos um período, não sei se ainda é vivo isso, acredito que sim, porque o profissional ele se forma, ele busca um caminho, ele muitas das vezes encontra esse caminho, ou vai trilhando por essa jornada, e ele não fica muito preocupado no que está acontecendo no seu sistema profissional. Muitas vezes ele não quer nem votar. Então ele quer o seguinte: eu vou pagar a minha anuidade aqui, que senão eu não tenho o meu registro, e o que se dane, eu vou embora, eu vou tocar minha vida e o conselho não me ajuda em nada. Isso aí falta muito. Então acaba que a gente não tem essa proximidade. O fator bacana dessa aproximação da entidade com o sistema é poder levar muitas vezes para essa instituição, não só a entidade, mas o sistema junto, ou vice-versa, para que o profissional consiga ter mais... E vai muito além da ética, né? Vai muito além do código de ética, porque também, né, tem essa questão das atribuições que os alunos, né, os egressos do curso superior,
Eles acabam dentro do curso, eles têm o foco, né? Com aquela formação profissional, né? Da engenharia civil lá, os cálculos, os materiais, etc. E às vezes não tem tempo, né? Ou seja, o currículo, a grade, né? Às vezes não permite que você... Que deveria ter uma matéria, uma cadeira sobre a questão do exercício legal da profissão, né? Não seria nem ética, né? Seria a percepção, as noções do exercício legal da profissão, como eu tive noções de direito, noções de economia, mas não tive noções de exercício legal da profissão. Da sua profissão que seria propriamente muito dita. A gente vai lá no direito para saber tipo de contrato, administração por isso, por aquilo, da obra, né? Por empreitada, etc. Mas a gente não passeia em nenhum momento dentro da questão da legalidade do exercício profissional, que de fato é obrigação do Conselho de Engenharia, né? Não estou aqui saindo da minha responsabilidade, não, mas é muito complexo alcançar todo mundo, né? E a escola, a sala de aula é a melhor forma de você fazer. Por quê? Né? Eu costumo falar que a gente seria não é fiscalização porque o aluno não está atuando, mas eu posso, entre aspas, né, dizer que é uma fiscalização por atacado. Porque depois que o aluno sai, que o engenheiro sai do curso, recebe o seu canudo, né, faz seu juramento, pega o seu registro, ele vai a campo, ele quer trabalhar, quer produzir, quer faturar, quer subir na vida, etc. E essa percepção, né, acaba ficando relegada a um segundo plano, né? Não por maldade, né? Não é doloso, né? É culposo. Ou seja, por falta de proximidade, por falta de instrução, né? De alguém que tenha chegado para ele falado, etc. E fica mais difícil, porque quando está na sala de aula é o que o Otávio falou, nós temos ali, sei lá, o primeiro período, talvez não seja o foco, mas o primeiro período é 80, 90 alunos. Já no quinto, sexto, sétimo período ali, já começa a ficar com 40. Já filtrou, né? Mas depois que esse grupo saiu da faculdade, você vai atingir o indivíduo. Talvez 3, talvez um grupo que tenha o interesse do assunto, mas fica muito mais fácil na entidade. Salvo engano, o CREA tem uma palestra institucional. Sim, que a gente está tentando resgatar. Nós sempre tivemos essa perspectiva aqui, né, de oferecer palestras institucionais dentro do curso. Né? Semana das Engenharias. É importante. Eu acho que é mais focado no final do curso. Né? O cara está lá no 7º período e tal. Ele receber uma informação dessa é muito importante. Né? Porque, mais do que a ética, tem a questão do próprio registro, das atribuições que ele vai receber, o que ele tem que fazer se ele não estiver trabalhando mais, ele tem que pedir a interrupção. A gente vê hoje aí engenheiros com 5, 6 anos de anuidade em aberto, esqueceu que tinha que pedir interrupção. Então é bem complexo, né? É a aproximação do conselho com os alunos. Tem um ponto que eu não posso deixar de citar aqui, que é importante. É dúvida, mas não é hoje que a gente vai esclarecer essa dúvida para a nossa audiência, para as pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo, que é a questão, são duas, né? Uma questão é a questão da quantidade de responsabilidade técnica que o profissional pode alcançar, e uma outra que é mais importante ainda, não assim no sentido profissional, que é quando ele produz o seu acervo profissional. E aí muitas vezes o profissional que está me ouvindo agora vai se perguntar: rapaz, eu dou entrada no acervo, demora 12 meses ou mais. Ou mais. E é isso mesmo. Porque dentro dessa conduta profissional, o CREA tem que também estar analisando se aquilo tudo que está naquele calhamaço de documento é real. Porque a gente tem muito, o Otávio deve precisar um pouco mais dos números, a gente tem muito profissional na sua conduta técnica criando obras na cabeça dele. Teve uma obra aqui em Macaé que o cara fez uma academia e a academia não existe. E por aí tem outras. Então muitas vezes o profissional fica, mas demora tanto tempo para mim conseguir um acervo técnico.
Aí, Otávio, eu passo essa bola para você, até porque o nosso Marlos entenda a questão do acervo técnico. Eu sei que talvez não esteja dentro da sua... Mas faz parte da ética. Faz parte da ética. Não tem dúvida, né? Até porque se ele fez na cabeça dele, ele já vai ser enquadrado, exatamente. Com certeza. Porque cada dia que não passa, você tem dentro dos editais de obras a solicitação massiva do acervo técnico, tanto da empresa como do profissional. Então, isso tem sido um dos maiores motivadores de perda de licitações por falta disso. A empresa não tem. Essa perspectiva sempre existiu, né? Da questão do acervo técnico para comprovação da capacidade técnica na licitação. E hoje em dia a lei mudou, né? A lei de licitação mudou. Eu esqueci o nome da lei agora. Que substituiu 866, agora mudou para 1411. 14, não, isso. Ou seja, mas mudou agora, recente. Não lembro. É bem recente. É bem recente. Então ela permite um aspecto diferente, não do acervo técnico, mas mais da participação do profissional. E pelo que das duas perguntas que você falou, com relação à quantidade de obras, de horas para responsabilidade técnica. Isso. Não, as câmaras não estão mais fazendo exigência com relação à jornada de trabalho. Já houve um tempo que era bem restrito mesmo. As câmaras permitiam no máximo, exigiam no mínimo 4 horas, depois passou para 3. Agora flexibilizou. Não tem mais essa exigência não, né? De jornada mínima, né? Isso. A nossa exigência é com relação ao salário mínimo. Isso a gente bate em cima, não tem dúvida, né? E a questão do acervo técnico foi o que eu me falou. O acervo técnico, o que é? É o resultado das ARTs que o profissional recolhe durante a vida profissional dele. Então, do que ele faz, ele tem obrigação legal de cadastrar suas ARTs, né? E essas ARTs, uma vez cadastradas, quitadas e concluídas e aprovadas, né? Porque tudo que se escreve na ART passa por análise, o profissional obtém o seu acervo técnico, que é esse documento, né? Que possibilita, né, o caminho da empresa na licitação para se sagrar vencedora e assinar o contrato e dali para frente continuar a execução e com isso aumentar o acervo técnico. Né? Então, ou seja, nesse contexto, o acervo técnico, além de ser o canalizador, o instrumento que possibilita as empresas, ele é um instrumento que valoriza o profissional. Muito. Porque a empresa precisa do acervo técnico que só o profissional pode ter. Então, esse é o link do acervo com o exercício profissional. A CAT talvez a ferramenta mais eficaz que o engenheiro tem hoje de alcançar, almejando ali um salário mínimo, dele alcançar esse salário mínimo no trabalho que ele almeja ali. Exatamente. Porque a CAT é o garantidor das atribuições dele, que ele tem, das atribuições, não, desculpa, da capacidade profissional que ele tem, de modo comprovado. E é indiscutível. E é por isso que às vezes demora mesmo, porque tem muitas situações é necessário fazer diligências em campo para constatar a execução do serviço. Então esse cidadão que você falou que fez uma obra na cabeça e se atestou, ele com certeza não recebeu a certidão. Até porque é notório. Ele deve ter recebido uma multa, né? Pode ter recebido um processo de ética, agora a certidão não recebeu, não. Ele esperou a certidão e chegou um boleto. Chegou uma bigorna para ele. Chegou fotografias e, essa academia não existe. E essa é uma forma de fiscalizar também. Vocês perguntaram da fiscalização da ética, né? Como o CREA fiscaliza, esse é um dos canais, né? A ART é o documento que identifica o profissional responsável pela atividade, né? Mas, mal usada, ela é o instrumento que denuncia o mal profissional. Não, e é interessante, só para contextualizar esse assunto propriamente dito da academia, não foi nem o CREA que precisou ir ao local, porque como se trata de uma licitação, os licitantes eles estão ali, mas esse cara fez essa academia, você não mora aqui, onde é essa academia? Eu vou dar uma olhada. Nossa, academia não existe. É isso aí. Cara, dali... Pronto. Ou seja... Agora, Otávio, tira uma dúvida para a gente sobre essa questão da fiscalização, que eu acho que, como minha dúvida, é a dúvida de milhares de outros engenheiros. Como um assunto complexo que é fiscalizar o salário mínimo
né, esse valor mínimo pelo trabalho do engenheiro? Como que é possível isso? E como fiscalizar não só quem paga, mas também quem recebe, se está recebendo isso de acordo com as regras que a gente tem aqui, tanto na ética fala sobre isso. Quanto ali na parte lá que diz sobre salários e horas. E a ética, ela tem os dois lados, né? Que é não cobrar preço aviltante e muito menos receber um valor insignificante pelo serviço que presta. Né? Isso também é falta de... Até porque existe lá o salário mínimo profissional, que é regido por lei 4.950-A de 66. Né? A fiscalização basicamente acontece de duas formas. Primeiro, né, com as ARTs de carga e função que os engenheiros que as empresas têm que apresentar para os profissionais que vão passar a integrar o seu quadro técnico. Nesse momento, né, no momento de análise dessa documentação para aprovação e inclusão propriamente dita, a gente verifica o cumprimento do salário mínimo profissional. Se tiver cumprido, beleza. Se não tiver, a empresa é obrigada, é oficiada para cumprir, né, o salário mínimo profissional. E se não cumprir, não acontece a inclusão, né, e ela pode inclusive ser autuada por não cumprimento do salário mínimo profissional. Tem uma previsão legal para isso também. Tem uma previsão legal, mas se eu salvo engano para mercado aberto. E quando é trabalho público? Como fiscaliza isso? Pois é, a lei ela não alcança os estatutários, né? Sim. Ela só alcança os seletistas. Isso já foi até matéria de discussão no STF. E a conclusão foi que a lei 4.950-A não alcança os estatutários. Então, no mercado aberto, você vê que consegue ainda fiscalizar, mas nessa parte a obrigatoriedade de ter um profissional executando a atividade técnica vale tanto para um quanto para o outro. Isso. Inclusive, para o serviço público existe, né, normativo específico para isso. Mas a questão do salário ela é limitada. Entendeu? E outra forma de fiscalização é através de denúncia, né? O CREA, diante de uma denúncia de que a empresa XYZ não cumpre o salário mínimo profissional, o CREA, a fiscalização comparece para verificação desse cumprimento. Né? Já tivemos vários casos aqui. Parece que a gente teve um caso em Macaé, né? Que a gente, um maciço de analistas foram promovidos a engenheiros. Depois da visita do conselho. De legal. De 2006 para cá foram várias intervenções. Velho. Esse é o melhor trabalho do conselho, na minha opinião. Estou recebendo aqui no ponto, Morgan. Pode terminar, por favor. Não, para mim é o seguinte: o conselho está para fiscalizar. Ele não está para poder fazer punição. Ele está ali para fiscalizar. Ninguém melhor para fiscalizar do que o conselho, no meu ponto de vista. Sim. É redundante, mas é isso. Porque se você deixar isso na mão de... Entenda, não que eu sou contra o sindicato, mas se você deixa só por conta do sindicato, eu acho que fica muito frágil, porque a gente já tem essa experiência com outro lado do mercado de trabalho que fica só à mercê do sindicato. No caso da engenharia, como é um bem social, todas as engenharias trabalham para um bem social e crescimento da coletividade, tem que ser mesmo o conselho, no nosso caso ali, o conselho no Rio de Janeiro, e ele tem a melhor das ferramentas e a força necessária para isso. Isso vale cada centavo da nossa contribuição. O que você falou está aqui no código também. O objetivo, a profissão é bem social da humanidade. Isso. E quanto da natureza, a profissão é um bem cultural da humanidade. Perfeito. Porque, de fato, ela interfere, a engenharia interfere no meio ambiente e na sociedade como um todo. Né? Você vê que a engenharia, se você pegar o PIB brasileiro, você vai ver quantos % da formação do PIB não passa na mão da engenharia. Isso aí. Qualquer que seja o ramo. Nós estamos falando aqui, a gente fala engenharia, mas engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Isso né? aí. Assim, a engenharia tem inúmeras modalidades. Né? Então você vê o quão importante é a atuação do engenheiro e do profissional das ciências exatas, da tecnologia na vida da sociedade. O PIB de qualquer cidade, aqui em Jesus, que é de onde nós falamos. E essa fiscalização que você comentou do sindicato, via de regra, ela acaba no CREA. Porque quem tem a competência da fiscalização do exercício do salário mínimo profissional é o Conselho de Engenharia. Né? Então ele vai tomar as medidas... Pela Lei 4.950-A.
e artigo 82 da Lei 5.194, se não me falha a memória. A gente não precisa apagar isso aqui. Não, isso aqui tá certinho. Esse não tem certeza que não falha a Se memória. não me falha a minha não, memória aqui de minhoca, eu mesmo, acho que é isso aí. Não, é isso mesmo. Tá até anotado aqui. Eu tô recebendo aqui no ponto, Morgan, eu sei que você vai ficar muito chateado, mas que a gente está tendo um achatamento de tempo. Sim. Só que eu tenho algumas perguntas que foram feitas pela nossa audiência que eu não posso deixar de fazê-las, porque Isso senão aí. a nossa audiência acaba que não manda mais as caixinhas de pergunta. Tem uma pergunta que eu vou fazer aqui, que seria direcionada ao Marlos, mas que ele já respondeu. Eu vou fazer em respeito aqui aos estudantes que mandaram essa pergunta, que é: como você acha que as universidades e o curso de engenharia estão preparando os estudantes para lidar com questões éticas no mercado de trabalho? Então, como eu falei, né? Hoje a universidade ela não prepara. Ela, assim, passa todo o conteúdo que você... Cálculo, você sai com a teoria excelente. Mas para o mercado de trabalho, não. Porque é uma vivência diferente. Por isso que é bom os estudantes, né, tá participando inteiramente com a associação, a Aero Júnior, porque você vai ter essa vivência na prática. Então você já vai sair da faculdade, os estudantes estão no 8º, 9º período, 10º período igual a mim, já vai sair já com essa visão do mercado de trabalho como que é, entendeu? Pô, acho que a sua fala, ô Marlos, ela foi muito firme nesse sentido. Eu queria até que você mandasse um recado. Pega uma câmera ali, né, Cezinha? Manda um recado para os estudantes. Então, os estudantes de engenharia que estão aqui na região de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, que é perto também, venham fazer parte da Associação Aero, da Aero Júnior. Hoje, meu conhecimento, o network que eu fiz aqui hoje na Aero, conhecendo novos engenheiros, arquitetos, foi imenso. Hoje, a minha visão de mercado profissional, né, cresceu muito, muito, muito mesmo. Muito bom, Marlos. Não, e o engajamento. Não é só o network, não é só ter um lugar para você encontrar com pessoas, é você se engajar na profissão. Engajar com a profissão e também pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, né? Exato. Como um engenheiro, um arquiteto que tem a mesma visão de mercado, de vida, né? E no que tange a formação, né, esse é um dos papéis do estágio probatório. É isso aí. Probatório não, perdão, obrigatório. Obrigatório. Né? O estágio obrigatório nos cursos de engenharia tem uma das funções é exatamente isso, aproximar o futuro profissional do mercado de trabalho. E fazendo isso ele fica perto da legislação, em tese, né? Se ele tiver numa empresa regular, né, que cumpre lá com a legislação, ele vai ter a oportunidade de conhecer isso tudo, porque lá ele terá a possibilidade de estar com engenheiros também, assim como dentro da associação. Né? Essa aproximação é através do estágio também, né? É uma perspectiva do estágio probatório. Então. Por isso que a gente não... Probatório, cismei com probatório. Obrigatório. É um estágio obrigatório, pessoal. Então, daí a importância disso, né? E todo esse contexto, né, ele passa a ter essa percepção diferenciada, ele sai, como a gente já falou aqui, né, ele sai de dentro da academia, né, e passa a operar ainda antes de receber o grau, né, a vivenciar o que é o exercício da profissão. Sim, ainda não responde por nada, não assina RT, não pode, né, assinar um projeto e tal, mas ele passa a ter a vivência dentro do contexto. E é muito importante, né? E hoje todos nós, vocês que já são bastante tempo, já têm na engenharia, já fizeram estágio, né? Sim. Muito importante sair dessa teoria e vir para a prática. Muda totalmente a sua forma de pensar, sair da sala de aula, né? E ir para a prática. Não, e lembrar que o estágio é a parte mais divertida da faculdade, porque é onde você vê tudo, não é responsável por nada. Não é responsável por nada. E faz amizade, tem ali o contato profissional, vê projeto, vê orçamento. Constrói boas memórias. Isso aí, é maravilhoso. Vê a concepção e vê a execução também, né? Você participa de todo o processo. Sair da obra tem essa do possibilidade, zero, né? exatamente. Você pode do zero e ver. Se tiver sorte, eu tive sorte de estagiar no metrô.
né? Eu trabalhei no Rabicho da Tijuca, ali embaixo da Praça Santa Pena, é onde o pátio de manobra da Zona Norte ali, né? Das máquinas. Das composições, né? Era fantástico, sem dúvida nenhuma. Imagina. Não poderia ver aquilo, tive uma oportunidade de ver coisas que eu jamais imaginei que existisse, né? E foi bem interessante. Bem legal. Estágio importante. Temos outra pergunta? Temos uma outra pergunta aqui para ambos. De que maneira as entidades de classe e o CREA podem orientar e auxiliar os profissionais e futuros engenheiros a manterem um padrão ético elevado? Difícil essa, hein? Como a gente já falou aqui, né? A questão da ética é uma questão de valores, né? Acho que primeiro de tudo é uma questão de valores. Então não adianta a gente... acaba sendo meio que uma confusão. Não, confuso. Não é confuso, é porque a gente fica esperando uma definição, né? Quando a gente pergunta isso, a gente fica esperando ética é isso, assim, aquela receita de bolo, né? Que a gente vai seguir, como a gente faz na hora de passar a viga lá no teste de Usbel-Test, tem uma receita, né? Se ela não passar, não passou. A ética, né? É muito difícil você falar sobre, definir assim, né? A ética está na pessoa, né? Exatamente. Tá na pessoa, você assim. tem que estar disposto a condução ética, a gente já observou aqui, que é um conjunto de requisitos e valores, né, e condições que a gente tem que pegar, abraçar e executar, né? Ou seja, como está lá no escrito, né, não cobrar valor aviltante, ou não aceitar proposta que seja muito inferior ao que você deveria receber. Então isso tudo é ética, é conduta ética, né? Mas a gente sabe que o mercado, né, muitas vezes empurra a gente para algumas situações que a gente pode até vir a cometer uma falta, né? Mas às vezes é por necessidade e tal, mas como é que eu vou punir alguém por ter faltado à ética se ele recebeu um salário menor que o salário mínimo profissional? Ele tinha que trabalhar, isso é meio complexo, né? E é por isso que eu digo, não é uma receita. Você tem que se entender enquanto pessoa, né? Saber da sua posição no mundo, né? O que você está fazendo ali, saber das suas atribuições, aonde você quer chegar, e você tem que seguir lá. Manual, a gente está falando de receita, tem um manualzinho. manual. E aqui a gente olha assim, parece que é pequena, né? Mas aqui são 3 resoluções. É a resolução 1002, que adota o Código de Ética e o seu anexo. A resolução 1004, que ela adota o procedimento do processo ético. A resolução 1090, que trata da aplicação, e inclusive do cancelamento do registro, que está previsto nos artigos 71 e 75, lá da Lei 5.194. Ou seja, eu não nasci sabendo disso, né? A gente sabe porque a gente opera com isso, né? Sempre, né? E a dica que a gente deixa, né, que procurem o Código de Ética, está disponível na internet, a resolução 1002 de 2002 do Conselho Federal de Engenharia. É só digitar isso no Google aí que vocês vão cair dentro do Código de Ética e está fácil lá para todo mundo achar. Já que entrou nessa parte de expor, né, o código está no site do CREA-RJ, tem lá, do Confia. Se eu não me engano, nós temos também no site da Mútua. A Aero também pode disponibilizar. A Aero, ela inclusive tem um código de ética dela, da entidade. Ai, que beleza. E ajudando a responder a pergunta do nosso associado ou do nosso ouvinte, eu acho que fica mais fácil para as entidades que estão mais próximas do profissional ajudar ele a seguir um caminho ético. Fica muito mais difícil para o conselho do que para a entidade. A entidade, o que ela tem como ferramenta? Os encontros, a aproximação. Aqui na nossa região a gente fala chama para perto. Então você chama para perto, você tem aquele bate-papo ali ao pé do ouvido. Então se o camarada ele tem não 1, 2, 10 faltas, ninguém está aqui para julgar ninguém, mas se o camarada tem um conglomerado de faltas que é notório, a gente percebe que ele vai estar tomando um rumo que não segue mais aquela linha. Gente, é difícil dizer, mas uma ética convencional, uma ética que seja ali aceita pela sociedade. Estamos todos aqui da Aero
e de outras entidades que estão sempre próximas, para quê? Para poder orientar, ajudar, entender o que está acontecendo. Porque se for salário, a gente já sabe que é o mercado de trabalho empurra, mas às vezes não é salário, é uma questão de comportamento. Você consegue ajudar aquele camarada, aquela engenheiro ou engenheira a moldar ali um comportamento mais amigável, né? Enfim, são muitas disciplinas, mas eu acho que para a associação ela consegue alcançar esse profissional com mais facilidade. Sim, E aí o convite que a gente está fazendo o tempo todo é sempre válido. Se aproxime das associações, se aproxime da nossa associação aqui, da Aero, associe-se. É muito importante, Chega né, ser associado. Chega para perto. E nessa sequência, né, o conselho também tem esse papel que é muito importante e também fica muito mais fácil através de vocês, né, a gente propagar isso, né? É muito mais fácil a gente fazer um programa como esse, por exemplo, e alcançar centenas, milhares de pessoas do que ficar no dia a dia. A gente está aberto também. Se o profissional quiser conversar sobre isso, quiser alguma orientação, tiver dúvida, né, que acho que é uma das coisas mais importantes da conduta ética, você reconhecer, né, se autoconhecer, saber dos seus limites, né, aceitar que é passível de erro, aceitar que identificar o erro, corrigir e, se tiver dúvida, perguntar. Né? Isso é que é importante, porque nós estamos aqui exatamente para isso. A coordenação regional fica lá em Macaé, na Dr. Zamenhof 61. Vai ser um prazer recebê-los também, se quiserem tomar um café com a gente. Né? A gente tem uma inspetoria aqui em Rio das Ostras também, na Rua Flamengo 668. A gente atende todos os dias lá. Tem um fiscal que fica lá, está sempre por lá também, se precisar alguma dúvida. E eu também estou sempre por lá. Se quiser marcar uma reunião, é só falar lá com o pessoal do atendimento, que a gente vai ter um prazer muito grande de atender vocês. Não, importante, Otávio, ainda colaborando para essa resposta, que já foi muito bem colocada aqui, tanto pelo Morgan como por você, esse programa aqui, que é financiado pela Mútua, que é um braço do nosso sistema. Dentro do seu programa de financiamento, a Mútua informa que temos que tratar da ética profissional, da condução das suas atividades dentro desse programa. Que é um canal. Que é um canal de propagação, que comunica isso. aos profissionais que... E note que a gente não tratou só de ética aqui, né? Nós tratamos de várias dimensões do exercício legal da profissão. Sem perceber, a gente veio para tratar de uma coisa e tratamos bastante assuntos. Né? Não na profundidade que merece, né? Que tem assuntos que são bem mais... Tudo que a gente falou aqui é bem mais complexo. Se a gente for tratar de debulhar a legislação aqui, a gente vai perder 10 programas e não vai conseguir acabar. Mas não é o objetivo isso. Não é. O objetivo a gente indica, né? A resolução, que é a ética, resolução 1002 de 2002 do Conselho Federal de Engenharia. A sugestão é que vocês leiam, né? Se tiver dúvida, encaminhe para nós as dúvidas que a gente vai ter prazer em responder. Marque um horário, chame para conversar, chama no WhatsApp. Existem milhares de telefones divulgados da Aero, do CREA, da Regional. Isso é importantíssimo. A gente, só para concluir, fazer de repente até um fechamento dessa pergunta você não está sozinho e não precisa estar sozinho se tiver. E existem muitas pessoas que podem servir, como o nosso amigo comentou. Você pode ter um mentor, você pode ter um colega profissional, você pode ter a associação que tem diversos colegas ali que vão poder te orientar, te auxiliar. E, que a verdade seja dita, duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Então é isso. Eu quero só registrar aqui a nossa audiência. Nós recebemos 15 perguntas. E, assim, a gente conseguiu, estava analisando as perguntas, dentro do nosso bate-papo, muitas vezes sem fazer especificamente essas perguntas que foram enviadas, respondê-las. Mas, de qualquer maneira, para você que mandou a sua pergunta e não teve, talvez, ela respondida a contento, faça contato conosco. Como o Otávio bem disse, estamos à disposição de recebê-los para tratar desses assuntos e outros assuntos que foram pertinentes à nossa área. Tá? Então, assim... a gente vai encerrar por aqui essa questão das perguntas. Eu não vou conseguir fazer todas, mas quero dizer a você que estamos à disposição para te receber em nossa sede, assim como o nosso sistema também está à disposição para recebê-lo nas inspetorias e na coordenação. Aproveitar
para mais uma vez citar os nossos patrocinadores nominalmente, porque para a gente é uma honra tê-los conosco. Então tem a Mútua, que é a nossa caixa de assistência dos profissionais do Sistema CREA. A Vilarejo Acabamentos, que está conosco desde o primeiro episódio. Rose Neves, Cortinas e Persianas. E o Nelinho Andaimes, que é o nosso caçula, acabou de chegar para perto. Seja bem-vindo, fique conosco. A nossa audiência agradece saber que empresas muito bem posicionadas na nossa região estão apoiando esse projeto da Aero, que é um projeto de levar informação, comunicação e de sanar dúvidas. Como o Otávio bem disse, muitas das vezes a gente não vai conseguir chegar à profundidade total daquele assunto porque o tempo é curto, mas estamos sempre à disposição em vários programas que a entidade aplica, que a entidade fomenta. Um deles é o Quinta na Aero, que é a última quinta-feira do mês. Lá a gente tenta sempre estar reunidos para tratar de um assunto e para fazer network, bater um papo, né? Criar uma sinergia, trocar ideia, fomentar possibilidades de trabalho, novos serviços, enfim. São ações que a gente tem feito e que tem dado certo e que o pessoal tem gostado bastante. Meu amigo Morgan, a gente está chegando ao fim. Vamos aqui deixar para os nossos convidados as considerações deles. Vamos. E na sequência a gente faz as nossas considerações. Infelizmente aqui, né? O final chegou. É triste. Temos a hora do desafio ainda. Temos a hora né? do desafio. Eita. Marlos, suas considerações para a nossa audiência. Então, para os estudantes, né, de engenharia, venha fazer parte, como eu falei de novo, da Aero Júnior. A quinta da Aero foi onde eu comecei, né? Trocando ideia, foi com o Almir, né? E logo de prontidão ele me atendeu da melhor forma possível. E hoje eu estou aqui como estudante, mas como daqui no futuro, né, próximo, já como engenheiro. Então venha fazer parte da associação. Bacana, Marlos. Eu fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade de te recepcionar, mas eu tenho certeza que sempre que um colega nosso está lá e consegue ter essa mesma oportunidade, ele faz com maestria também, porque a Aero ela é composta de... Nós somos a Aero, né? Nós profissionais. Sim. E ela é composta de pessoas que estão ali de coração mesmo, de alma, de uma vontade de poder contribuir de alguma forma para o outro. Eu não vou contar hoje, eu tenho uma história bem bacana, Morgan, que leva à questão profissional e que tangeia junto com a ética, com o Otávio. Foi quando a gente retomou a Aero e foi construindo uma amizade. E aí, nessa construção de amizade com a questão profissional, muitas das vezes a ética se enrola. Sim. Uhum. E o Otávio, em todas as tratativas que tivemos, ele sempre pautou um documento assinado, datado, em 2 linhas. Firma reconhecida. Carimbada. E nós passamos uma grande parte da nossa retomada utilizando as instalações da inspetoria. Isso aí. A inspetoria era a nossa sede. Então nós formalmente tivemos a liberação do presidente. O presidente automaticamente comunicou ao Otávio como coordenador. O Otávio tomou todas as ações de proteção, porque nós estamos dentro de um órgão público pertencente aos profissionais, mas que ali detém documentos importantes, sigilosos e tudo mais. Sim. Então tem que ter uma ética profissional no zelo e no trato com uma entidade de classe que também está utilizando aquele espaço. E a gente sempre conseguiu ter esse entendimento do que é profissional, do que é pessoal, do que é entidade, do que é CREA, e o trato sempre foi bacana. Sem dúvida. E teve momentos de... meu amigo, você infelizmente vai ser notificado porque você deixou o cadeado aberto. Então eu tenho que te notificar. Mas isso aí eu vou deixar para outro episódio. Assim você assusta a galera. Eu vou deixar para outro episódio. Eticamente eu vou te notificar aqui. Né? E assina e tudo mais, e quando sai portão, mas a gente continua mexendo. Isso aí. Otávio, suas considerações, meu mas amigo. é isso que trouxe a gente até aqui, né? Sem Foi isso que dúvida trouxe a nenhuma. gente até aqui. Não tem tanto os acertos quanto os erros. Até quando a gente está andando e tropeça, você cai para onde? Para frente ou para trás?
Tá à frente. Então, o tropeço faz parte da caminhada. Faz parte. Então, para a gente finalizar aí, né, no que tange essa questão da ética propriamente dita, primeiro eu quero dizer, né, que o CREA, apesar de ter como missão principal a fiscalização, né, que está escrito lá na lei, inclusive, a fiscalização não é só o agente de fiscalização com um bloco de atuação na mão e punindo as pessoas, né? A fiscalização também é educação, esclarecimento, né? Então, se vocês tiverem dúvida, né, com relação às suas atribuições, com relação ao que vocês podem ou não fazer, né, se tiver alguma coisa que incomoda, né, vocês não deixem de perguntar. Se não quiser ir até o CREA por alguma questão de achar que, né, pode ficar sujeito a uma punição, que não é o caso, né? A gente, como eu disse, a nossa perspectiva não é punir ninguém. A gente orienta, né, para que a pessoa conduza a sua atividade legalmente, né? Mas se desviar, a gente tem que corrigir. Mas se por acaso tiverem alguma dificuldade, pode encaminhar a dúvida através da associação, não tem problema nenhum. Pode ser anônimo, também não tem problema nenhum, né? Que a gente vai né, dentro do contexto, a gente responde. Se você achar que alguma dessas perguntas não ficou respondida pelo que a gente discutiu aqui, também encaminha para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer a dúvida. Perfeito. Okay? Eu vou passar a palavra para o Morgan, mas antes eu quero fazer um outro comentário que é importante a gente levar para a nossa audiência o que de fato acontece. E de fato acontece muitas das vezes de empresas irem à inspetoria do CREA pedir orientação de profissional para execução de determinado serviço, e o CREA sempre encaminha para a nossa entidade, onde nós divulgamos lá num grupo de associados o serviço e a pessoa que tem que procurar. Eu acho isso um canal de comunicação muito bom. Muito interessante. Muito interessante. Na verdade é o correto, né? É importante. Eu não posso lá olhar lá a relação de profissionais, escolher o teu favorito, não, né? Não faço. Escolher o seu favorito. Ainda que não seja favorito, eu não posso fazer. Pode fazer. Até por porque, questões éticas. Até porque senão o Almir ia se dar super bem, né? Pois é. Mas isso é de fato, toda vez que a gente sempre tem essa demanda, né, a gente encaminha para a entidade mais próxima, né? No caso aqui. Os direitos das demandas sempre chegam. Sem dúvida nenhuma. Bem legal. É bem importante. E isso é feito uma gestão e tem um filtro e depois isso é divulgado para os profissionais que são competentes à demanda. E daí a importância, né, do profissional chegar para a associação, estar junto, né, se associar de fato, que é um canal, né, que está aberto ao mercado de trabalho. Né, e não só pelo mercado em si, mas pelo próprio sistema Confecrea. E a própria entidade, dentro da sua fala, já teve a grata felicidade de empregar muitas pessoas. Então. Né? Verdade. Isso pra gente é sinais de que o nosso trabalho enquanto coletivo está sendo bem feito. E não é só empresa não, tá, amigo? O cidadão comum também procura o CREA, procura as inspetorias para que a gente indique profissionais para fazer uma reforma, para construir uma casa, para legalizar uma obra, mas a gente não faz essa indicação. A gente orienta a procurar uma associação, né, para que ele busque o profissional adequado para fazer seu empreendimento lá, sua legalização, etc. Meu amigo Morgan, suas considerações. Inclusive, você está responsável pela hora do desafio e por presentear os nossos convidados. Já deixa aqui que a gente já... Eu quero falar 3 coisas interessantes. A primeira que tem que ser a principal, a fundamental. Às vezes as pessoas escutam aqui do Almir que fala assim, fulano, e aí a gente teve uma aproximação e tal, mas o que você não sabe é que ser amigo do Almir e do Otávio é muito fácil. Começa por aí. Obrigado. Porque eles são pessoas, gente como a gente. Não, eu tenho que colocar, porque eu acho que a gente ainda não ouviu isso aqui, e as pessoas de repente estão ali criando uma imagem, né? Então, assim, eu já vou trazer uma imagem humana. O Otávio é o coordenador da Regional Leste e aquelas amizades inexplicáveis.
Eu encontrei com o Otávio a primeira vez, não sei se ele vai lembrar, foi quando eu fui fazer o meu registro profissional de técnico, em 2011 ou 2010, eu não lembro agora. Lá em Macaé. Eu estava na coordenação na época ainda. Estava na coordenação e ele me recebeu, tinha uma fila de recém-formados técnicos no corredor sentado, e você, com muita calma e muita tranquilidade, me recebeu, me ofereceu uma água. Eu lembro como se fosse ontem. Que bom. Porque existe um mito sobre como a gente vai ser tratado no CREA. Sim. E isso tem que ser quebrado através dos canais, que são o podcast, os encontros com os associados dentro da associação, seja na Quinta na Aero, seja em eventos que a gente... a gente, né? Olha aí o sentimento de pertencimento. O Aero Mulher, o Viversidades, outros tantos que agora eu não estou conseguindo lembrar, mas o Escritório Modelo é um deles. Então, assim, como falar, né? São pessoas fáceis, são gente como a gente. O Otávio fez essa gentileza e ficou marcado. E a gente anos depois, a gente se reencontrou e está aí a nossa amizade. Hoje eu estou ali representando um posicionamento no CREA, mas não é só por isso, é porque a gente realmente tem uma amizade. O Almir é o seguinte, o Almir, quando você está próximo do Almir, tudo é uma maravilha. O Almir é um cara engraçado, o Almir é um cara gentil, é o presidente da nossa associação, então assim... Toda reverência. Exatamente, tem ali uma cordialidade humana, né, ética, né? Então assim, tem que falar isso, porque as pessoas às vezes estão ali, pô, mas o Almir é porque é presidente, o Otávio, o coordenador... Não, é porque realmente é muito fácil, flui. Bom, dito isso, é por isso que as coisas fluem bem ali entre o Otávio e o Almir. O segundo ponto que eu acho importante a gente colocar sobre conselho, associação e profissionais e futuros profissionais busquem a informação, porque às vezes a internet mascara a facilidade. Você acha que tem tudo na palma da mão e se você não souber fazer a busca correta, você acaba tendo informações ruins, deturpadas. Claro que o boca a boca é importante, tanto para a associação quanto para o conselho, lógico que mas a gente precisa realmente tirar nossas conclusões. Não molde a sua opinião por opiniões alheias. Né? Isso, inclusive, é um dos princípios da ética, da moral, é você ter a opinião própria. Então, o que a gente está tendo hoje aqui com o nosso amigo representando os estudantes é exatamente isso. Busquem conhecer, não seja influenciado pelo meio. Às vezes você está num meio ruim e você não tem a informação correta. E para finalizar, assim, eu não posso deixar de agradecer ao Almir, à Aero, pela oportunidade, ao Otávio por estar aqui de pronto atendimento. A gente, claro que tem, o que o Almir falou, tem a parte da amizade, mas tem também a parte profissional, que a gente tem que seguir ali os trâmites e as burocracias. Então, com muito cuidado, o Otávio está sempre pronto para poder destrinchar essa parte. Eu acho interessante isso. Que é uma escola, né? A gente acaba também tratando assuntos com mais seriedade quando a gente trata com pessoas assim. Esse meio que é um meio bom de trabalhar. Te molda e te ensina bastante. Exatamente. E o nosso amigo, que eu fiquei feliz de saber que está aí nos ajudando no Escritório Modelo. É um novato da nossa associação, mas assim, já deve ter uma bagagem enorme. Profissional, do offshore, né? Eu sou do offshore. E não é porque está se formando agora que está começando a carreira, né? Então, exatamente isso, já tem uma história por trás. Quando você falou do CREA, né, que regia os técnicos, né? Sim. Eu lembrei também, foi a primeira, quando fui pegar o meu registro, aquele de papel, né? O provisório. O provisório. Eu fui lá. Eu não lembro se o Otávio estava lá, mas eu lembro agora. Tô lembrando. Eu na fila, todo mundo lá pegando... Porque não era uma atribuição do coordenador receber, mas nesse dia que eu fui, era um final de conclusão de curso ali,
um prazo limite e aí lotou aquele corredor do Tropical e você prontamente atendeu. Obrigado, nunca te agradeci, obrigado. Eu que agradeço o reconhecimento. 12 anos depois. Nossa, e seja bem-vindo. Obrigado. Vamos seguir juntos se precisar de qualquer coisa, não só eu, como acho que toda a associação Aero está disponível para a gente poder conseguir não só te atender, mas também atender os seus colegas, a cativar, né, para a gente poder conseguir esse sentimento associativista ser amplamente divulgado. Perfeito, Morgan. Obrigado, Você Almir. falou, obrigado. Primeiro, obrigado, porque assim é interessante a sua fala, porque muitas das vezes o interlocutor ele não ele muitas vezes não tem a percepção do quão ele foi importante para você num determinado momento. E aí você falando do Otávio, tem o Márcio lá também, que sempre... Né? O Márcio e o Otávio, eles conseguiram moldar muito da minha perspectiva sobre a questão associativa. Em que situação? Quando nós assumimos essa retomada da entidade, nós não somos pessoas... Eu não sou um cara que era de associação. Então, basicamente, eu posso dizer que isso caiu no meu colo do nada. E vivendo aquele período com eles na CREA e tendo essa troca e tendo sempre o rito lá do que tem que ser seguido, isso foi direcionando a gente. Tanto que a gente hoje é uma entidade que busca sempre escrever, né, transcrever o que a gente está fazendo e tornar público para que haja o máximo de clareza com o nosso público. Então a gente mensalmente está lá prestando conta do que a gente está gastando. Isso. Mensalmente a gente está informando, a gente busca informar semanalmente o que a gente tem feito. Assim, eu sei que infelizmente a gente talvez não consiga agradar a todos, mas a gente busca de todas as maneiras, em todos os canais, acertar. E isso veio muito lá dessa relação que a gente construiu naquele momento de retomada. E hoje, assim, estando aqui com o Morgan, que hoje é inspetor, representa o nosso sistema, Macaé, representa com muita maestria. Eu fico muito feliz que ele representa com pertencimento à nossa entidade. Eu acho que cada profissional é a nossa entidade e a gente, quando tem essa percepção, a gente acredita de verdade que o objetivo está sendo cumprido. Então, hoje a gente tem vários associados que realmente vestem a camisa, porque a camisa da Aero somos nós, né, profissionais. Então, quanto mais profissionais estiverem tendo a certeza de que está associado, não é uma certeza de emprego, mas uma certeza de que você vai, de alguma maneira, ser olhado, ser ajudado, e vai muito do profissional. Não adianta o cara ficar, eu estou associado, mas não participo. Ele tem que participar, ele tem que estar presente, ele tem que ser visto. A frase que a gente usa lá, e que é um mantra da minha vida, é: quem não é visto não é lembrado. Você tem que ser visto. E você tem que se fazer visível ali, está ali, no meio, buscando o meio. Tô aqui, tô me esforçando, tô estudando, tô buscando, quero ser perito, quero ser... Uma hora as coisas vão acontecer. E a gente está feliz porque a gente consegue, de alguma maneira, ajudar essas pessoas que o tempo todo estão buscando ser ajudadas e também ajudar, né? Porque eu também tenho um histórico na Aero de profissionais que se beneficiaram de uma oportunidade e esqueceram da entidade. Eu acho que não é esse o caminho. O caminho é você conseguir o seu acesso e abrir as portas para quem também precisa desse mesmo acesso. Então, eu fico as minhas considerações nesse aspecto do direcionamento ético da nossa entidade, né, buscando, e veio lá desse relacionamento que a gente construiu e constrói dia a dia, né, que a gente forja. Morgan, como disse, um cara que tá voando alto aí, um cara que abraçou a causa, busca inclusive resgatar também a nossa mega lá em Macaé. Ele está num movimento forte lá e a gente torce para que isso aconteça. O Marlos hoje é a nossa joia aí, né? A gente antes tinha um grupo específico para os estudantes e entendemos que não era esse o caminho, que o estudante tinha que estar conosco, com os formados no mesmo grupo. E aí, para que não houvesse aquela condição de eu quero emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente bota lá um regramento
e traz o estudante para o Aero Júnior, que é uma construção que a gente tentou iniciar lá atrás sem ter o estudante dentro do próprio contexto de organizar aquilo. Então, quando a gente entendeu que o estudante tinha que organizar o Aero Júnior, a gente está começando a criar um formato que eu tenho absoluta certeza que vai dar certo, que é convergente para o CREA Júnior, mas que, por se tratar de uma entidade, a gente acaba tendo a facilidade de tomar ações mais rápidas, né? Porque eu preciso da aprovação do colegiado, do grupo, o grupo aprovou, eu posso tomar ação. O CREA tem o ritual, tem o Ministério Público, tem uma série de outras questões. Então a gente consegue agir mais rápido, né? E hoje, com o fomento do ajuda mútua e de outras questões que são possíveis, então a gente tem caminhado a passos largos num trabalho que construímos lá atrás com apoio de muitas mãos e que agora começa a desembocar. Então, antes de finalizar, minha consideração são os projetos que o Morgan citou, Aero Júnior, Escritório Modelo, Viver Cidades, Programa Aero Mulher, Quinta na Aero. A gente está com um projeto bacana que está sendo desenvolvido, que é para a questão de recursos junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nós temos diversos conselheiros, muitos profissionais ascenderam a inspetorias e estão lá representando o nosso sistema e a nossa entidade. Então eu vejo que o fruto ele tem amadurecido, as pessoas estão tomando noção e tendo a real noção de que sem eles as coisas não acontecem. Então cada um tem tocado seus projetos, os projetos são convergentes para a entidade, isso que é o mais importante. Então eu acho que as minhas considerações são essas, a gente poder estar sempre tendo a oportunidade de estar debatendo, de estar se encontrando e de estar levando tudo isso para quem está lá na ponta, para a nossa audiência, para que a nossa audiência possa entender que a entidade ela é você. Você, profissional, precisa estar próximo do outro profissional para que juntos possamos ser grandes, ficarmos maior, mais fortes, e o nosso conselho ser do tamanho que ele merece ser, né? Isso aí. Conselho forte. Vou falar um negócio aqui que eu lembrei. Eu sou filho do CREA Júnior. Aí. No segundo período de engenharia, Você já aderiu. eu já aderi ao CREA Júnior. É. Vamos para o desafio? Vamos? Qual o desafio que você quer? Uma notícia do presidente. Importante. Ele pediu para avisar que nós estamos aí já contratamos um sistema novo, né? Que deve entrar nós estamos preparando, né? Deve entrar em operação em 2025, agora no início do ano, e isso vai trazer vai ser um grande impulso, né? Para a gente aumentar a celeridade dos processos, né? De todos os processos do CREA, né? Vai ser maravilhoso. E tá bem, nós estamos bastante empolgados com isso aí, Pô, vai ajudar muito, né? Nós somos a ponta, né? Nós somos a ponta da tecnologia. E são coisas que não aparecem, Tecnologia. né? São ações e projetos e decisões que a auto-administração toma que os profissionais acabam não enxergando. Né? Eles enxergam quando recebem a carteira, quando recebem a certidão, mas o que acontece, a mágica que acontece entre o pedido e o profissional receber de fato o que pediu, isso não aparece, né? E nesse contexto um sistema corporativo robusto, né? E atualizado, né? Vai ser bastante importante para a gente melhorar isso aí. Eu não sei se de repente ajuda um pouquinho, mas o CREA já tem um canal que está facilitador hoje em dia, Sim. né? Assim, não estou aqui, né, defendendo a administração de A, B ou C, mas não, hoje em dia melhorou muito. A gente conversou esses dias sobre o CREA de 15, 18 anos atrás para o CREA de hoje. Os acessos, você né? tem total acesso. Tem via chat, via e-mail, tem até o WhatsApp. Tem WhatsApp. Hoje em dia você agenda os atendimentos, coisa que no passado não tinha, né? As pessoas tinham que chegar e ficar esperando ser atendidos. Hoje em dia, né, a gente agenda o atendimento, né? Você já diz que vai querer e o horário e as pessoas deixaram de perder tempo, né? Que no auge lá em 2013, né? Você citou lá em 2011, mas em 2013 chegam a atender 160 pessoas num dia. Você imagina o que é isso? Bravo, né? imagino. Uma inspetoria que não comporta. Estrutura, né, não comporta para isso, mas a gente atendia 160 pessoas por dia lá, naquele auge, 2013, se não me engano.
Então, Você é capaz, a gente confia no seu trabalho. eu vou te falar que eu sou esforçado, tento bastante. Eu quero dar uma sugestão para a hora do desafio. Aham. A Eu tenho gente uma aqui, eu tenho uma aqui. quer... Então fala Não, aí, não, Luciano. não. Fala, Luciano. Eu ia dar uma sugestão do seguinte: a gente tem que aproximar os estudantes e a gente deixar um desafio para o nosso amigo em relação Aos estudantes. aos estudantes. Perfeito. Então, eu acho que nada mais justo, então, você se safou, né? Porque você não é estudante há quantos anos? Não, eu acabei de formar engenheiro de segurança do trabalho, cara. Eu sou um eterno Mas estudante. eu vou ter um desafio para botar. Vou ter um desafio Direcional? direcional. Então, Já que você perfeito. direcionou, eu vou direcionar Então, pra ele. perfeito. E- Então, o meu desafio é o seguinte. Nós temos os 3 pilares que mantêm o nosso sistema. Nosso desafio é que você conheça os 3. Um você já pertence, que é a Aero. Isso. O outro é a faculdade, que você está vivendo. E o sistema CREA Confia, né? E eu amplio ainda para a mútua, que depois que você lê lá o encarte principal da mútua, eu tenho certeza que você vai se associar a ela, porque a mútua é só maravilhas, o nosso patrocinador principal. Nosso patrocinador principal. Então, eu acho que fica aí esse desafio para você ler e multiplicar com seus colegas para a gente poder começar a plantar a primeira sementinha que é dentro da faculdade, principalmente dos formandos. 10º período, Isso. já vai começar ali a... Ó, pessoal, eu ouvi falar da tal de mútua. Conhece mútua? Não, o que é? Rapaz, eu vou te trazer aqui. Inclusive, você um pode levar uma palestra da mútua lá na Pode. Inclusive, você Sim, pode até sim. orientar seus colegas a já assistirem esse episódio aqui. Isso. Não, sim. Que aí já vão, inclusive, saber de muita coisa que até então não tiveram a oportunidade de saber. Eu tive E já vão, de alguma forma, estar mais preparados para na o minha instituição, exercício. foi no mês passado. Aí eu conversei com o coordenador. Foi. Inclusive, eu tenho que retomar até esse assunto com ele. Aí eu já passei para o Almir, ele abraçou Foi. a causa. Foi. Eu conversei com ele falando sobre os formandos, né, que estão lá no 8º, 9º, 10º período. Aí ele abraçou a causa, automaticamente já peguei, o Almir já me enviou já o E a gente o pode ir lá projeto. também, se tiver desejo, né? A gente Sim. pode ir lá oferecer a palestra sem problema nenhum, sem Inclusive custo. em conjunto, Isso porque aí, a pode ser Aero em também conjunto. tem uma palestra. Também Talvez, A gente pode chamar a mútua junto. isso se que eu ia for falar, o talvez a caso. gente consiga juntar as Os três As 3 numa forças, palestra. Sem só. problema E nenhum. foi bem legal a conversa. Foi para resolver um problema meu, pessoal, e acabou que Acabou eu que gerou uma Alcançou um monte de oportunidade. gente. já conversei. Gerou uma conexão. É, né? agora- Gerou. Muito bom. E foi bem legal. E acho que esse projeto aí da instituição e com a Aero, acho que vai para frente, Vai, com certeza. perfeito. A gente conseguiu plantar bastante coisas aí já. Olha, Conseguimos. Ele já resolveu o desafio antes de eu passar. Olha aqui. O do Otávio é mais fácil. O Otávio vai postar E vai automatic- mandar pra gente. Ah, Pode terminar, perdão. Não, e automaticamente quando eu saí, eu já liguei para o Almir. Não, você fez certíssimo, é isso mesmo que a gente quer. isso aí. Pessoas igual você que busquem estudantes para vir para participar, perto. para trabalhar, né? E Tem precisam, espaço, né? Tem exatamente, espaço, tem espaço. Acabar com a resistência, né? A gente precisa vencer essa Vencer essa resistência. resistência. Encurtar o caminho, gente. Vamos lá, os facilitadores estão aí para isso. Tá junto É muito você ir melhor. lá e E fazer foi o que você essa falou, ponte. os que estão chegando agora não pode se deixar influenciar por opiniões alheias. Não. Porque tem muita gente que tem essa distância, não, porque é isso, é arrecadador, só serve para me punir, mas na verdade não é isso. Né? Se você for olhar, né, com calma o que é, qual é a missão, o que a gente faz, o que a gente entrega, você vai perceber que o papo não é bem assim, não. Muitas vezes... E você não pode falar só do CREA. Não. Você tem o Confia, você tem a mútua. Sim, é um só a sistema, mútua, né? só de você participar do sistema e ter a mútua, a sua vida já é outra. o sistema é Confia CREA mútua. Exato. Né? Inclusive, a mútua foi instituída junto com o sistema, né? Sem dúvida nenhuma. É um braço, É um contexto. Nesse caso, é um tripé mesmo, né? É um Confia tripé. CREA mútua. É, É mais nesse estável. efetivo. É mais estável, inclusive, para os engenheiros civis é muito mais fácil a gente estabilizar uma pirâmide do que um cubo. Pro Otávio vai ser tranquilo. Vai ser fazer uma foto com esse presente que ele tá ganhando hoje E na postar. próxima semana e mandar pra gente postar ou postar na rede e marcar a Ah, gente. boa, isso aí. Marca na rede dele, né?
O Otávio é mais comedido com a rede, não né? tenho. Mas então você manda pra gente, eu você sou pouco, manda e vamos postar lá e te marcar para que você possa postar juntos. Muito obrigado pelo Esse presente. aqui Vou até abrir aqui. é o do nosso amigo. É um presente de coração. Obrigado. A associação fez com muito carinho. Deixa eu tentar abrir sem rasgar a caixa. Né? Dizem que quem recebe volta para outro assunto no podcast. Sim, nós estamos disponíveis o tempo todo. Ah, que maravilha. Legal. Isso aí é personalizado. Pra galera aí. Obrigado aí, pelo presente. Aí, Marlon, Não tinha precisava. nenhuma, já tá com duas, né? Já tô com duas já nessa aqui, colecionando. E hoje o café foi Foi nela? Foi nela. Já bate uma foto. Não havia necessidade, Boa, mas recebe com muito prazer. Vai ficar lá na minha mesa. Ah, legal. Boa. Eu vou tirar, se for tirar foto, tirar lá no CREA, vai lá na minha mesa, no meu posto de trabalho lá. Com um banner novo que a gente vai arrumar Manda um para banner, poder levar arranja um banner, para as porque- entidades no dia do. Olha o pedido aí. Esse é um clamor, tá, Almir? Eu tô até trazendo, não sei se você está sabendo, a gente está fazendo um movimento para trazer material de apoio Sim. audiovisual, mas mais de visual, né? Porque a gente sabe que o áudio fica muito nas redes, então é mais centralizado lá, para poder a gente conseguir expor e trazer vou dizer, os alunos de engenharia, de modo geral, essa aproximação com as imagens, com as logos, com o que é, as descrições. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer com que a entidade consiga se mostrar. E aí Com fica também certeza. para a Aero, fica para outras associações e para o CREA, trazer material para a gente poder divulgar. Beleza. Bem, é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, deixe um comentário, fale conosco. A gente vai ser, com certeza, iremos ouvir, visualizar a sua mensagem e você vai ser respondido. Um grande abraço, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores e até a próxima.